Boa noite, sejam bem-vindos a este programa mais que especial. Estamos comemorando 1 ano do Puxando Conversa. Hoje nós iremos entrevistar uma pessoa muito especial para nós. Ela é devota de Nossa Senhora de Fátima e conduz o terço das crianças e jovens da comunidade Cristo Rei. E dedica seu tempo para nós. E para esse dia mega especial não poderia faltar ela, a fundadora deste programa. Vem pra cá, Tânia! É hora de puxar conversa! Boa noite, turma. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Tânia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. O nosso, né? Meu, seu, de todos nós. Na sua infância, como foi seu relacionamento com seus pais e irmãos? Bem, a história da minha família começa com meus pais, né, que sempre ajudaram na igreja e se conheceram na igreja. Né? São pessoas sem vícios e que se casaram. Né? Eu tenho 2 irmãos e eles, junto comigo, né, fomos educados em alguns pilares. Né? Um dos grandes pilares é a fé, o domínio financeiro, que sempre foi uma coisa que nos ensinaram, a questão de ajudar o próximo e com o exemplo de vida deles. Esse exemplo de vida deles é muito forte, porque meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas sempre também muito humano de ajudar o próximo. Né? Ele participava das conferências vicentinas e pela proximidade da nossa residência com a Vila Monsenhor Leite, os internos da vila sempre foram as pessoas que frequentaram a minha casa. E assim nós fomos criados, né? Sempre com uma igreja pensando no nível social e ajudando as pessoas. Então, eu e meus irmãos temos uma diferença de idade de 1 ano e 2 meses. Então, nós passamos uma infância brincando junto, tivemos uma adolescência onde a minha casa sempre foi uma casa de acolher os nossos amigos, sempre tivemos esses amigos em comuns, saímos juntos. Então, foi uma infância e uma adolescência com um clima de muita paz dentro de casa. Então, o grande ensinamento do meu pai foi isso, né? Trabalho e espiritualidade. E a minha mãe, né, dedicou para ficar em casa. E uma das coisas que sempre fez é a cozinha, né, a arte na cozinha. E isso vocês sempre tiveram o prazer de compartilhar comigo, né, desde que a gente começou o nosso trabalho. A nossa casa sempre foi aberta a vocês, né, e vocês conviveram com a minha família. Para você, Eduardo, que é ver a minha família como experiência? Assim, convivi bastante com vocês. Foi, tipo, considero vocês hoje em dia como uma família mesmo, minha família. Pai, mãe, vô, vó. E foi, eu aprendi muita coisa junto com vocês. Aumentei minha espiritualidade. Aumentei minha fé junto com vocês. Evoluí também. E é isso. Então, esse é um grande exemplo, né, que eu posso dizer da minha família. Saber acolher o próximo, né, e nos formar como seres humanos, para ajudar o próximo também. Como e quando começou a sua caminhada com Deus? Eu considero que a minha caminhada com Deus, Léo, começou ainda bebê. Né? Minha mãe conta que quando éramos criança, ela tinha o hábito, assim que dormíamos, de rezar no nosso ouvido. E hoje a gente sabe que essa é uma ciência britânica muito divulgada, né, e incentivada, que todas as mães devem fazer com os filhos, que quando a criança está dormindo e a gente começa a falar no ouvido da criança coisas positivas, isso estimula a criança a vencer e trabalhar o medo dentro dela, né? E depois, dentro dessa caminhada, nós sempre fomos pessoas da igreja, não é? Então, quando criança, eu acompanhava constantemente os terços que aconteciam na minha rua, não é?
Depois vem um trabalho na adolescência com meu pai coordenando a comunidade Cristo Rei. Então, ajudava em várias tarefas, na catequese, na liturgia, né? E assim fui crescendo e desenvolvendo. Teve uma fase que eu fui estudar fora, e mesmo estudando fora, eu não me perdi na fé, participava também dos movimentos dentro da faculdade, retornei para Boa Esperança, né? E em 2010, meu pai resolve fazer um processo de evangelização na Rua da Betânia, da Alice e do Eduardo, né? E começa esse processo de evangelização, mas foi um processo muito difícil, porque não era uma rua que se trabalhava a evangelização, e as pessoas tinham dificuldade de aceitar isso, né? Até que um dos moradores, né, percebendo a dificuldade, convida vocês jovens, né, para participar junto com o meu pai, né? De início, vocês tiveram uma dificuldade para aceitar, não é, Eduardo? Conta aí um pouco para nós como foi esse início. Nossa, quando começou o Breca evangelizando no bairro, a gente via eles vindo, a gente saía correndo, não ficava nem ver, a gente tinha medo. Não sei porquê, mas a gente tinha medo. Aí, quando convidou a gente foi, participou, gostou. E assim, a gente foi participando mais vezes. O Breca foi chamando, a gente foi indo, Só que a gente tinha uma dificuldade de... Sempre quando o Breca pedia para rezar na nossa casa, a gente não aceitava, de jeito nenhum. Por a gente ter vergonha, assim, das nossas casas. A gente ficava meio assim, a gente falava, hoje não dá para rezar lá em casa, não. Aí o Breca falava, não, então deixa para outro dia. Aí ele rezava na outra casa de outra pessoa. E a gente, demorou bastante pra gente, convidar e deixar eles entrar na nossa casa, porque a gente tinha bastante vergonha. Então, diante disso, a comunidade aqui só poderia usar o barracão e para a missa. Então, meu pai pediu autorização do DR e eles liberaram o uso de uma das casas, né? Foi aí que começa o terço dentro da comunidade, porque era difícil chegar na casa de vocês, né? E meu pai, já idoso, também tinha suas limitações para trabalhar com jovens, então eu entro e a gente começa todo esse processo juntos, né? O que a gente enfrentou? Enfrentou que vocês tinham muito medo, né? Porque vocês não acreditavam que a gente pudesse gostar de vocês, né? Porque isso não era comum, vocês terem acesso a pessoas diferentes, era só aquele miolinho ali. Tinha muito preconceito entre vocês mesmos, e o preconceito com outras pessoas, muita timidez, né? Então, existia um conflito junto com vocês, entre vocês, né? E a gente tinha que quebrar esses tabus. Então, o terço acontecia, mas sempre após o terço, ou vocês iam para minha casa, a gente tinha horas e horas de conversa, né? Como a gente mantém isso até hoje, para conseguir tocar as feridas de vocês, de rejeição, de medo, de inferioridade, para curar isso e para que vocês descobrissem o poder da fé, né? E dentro desse processo todo, eu posso dizer, Léo, que aí eu encontrei o meu caminho verdadeiro, com Jesus. A gente sabe que cada um tem um carisma na fé, não é? Sim. E isso não é uma qualidade, isso é um dom que o Espírito Santo nos dá. E eu considero que esse é o meu dom, né? Eu sou muito feliz convivendo com vocês, né? Aprendo com vocês, né? A gente tem muito essa troca juntos, não é? E a cada dia a gente vai tentando ser melhor, né? Uma das coisas que eu digo para vocês sempre, né? Vamos evoluir a nossa personalidade. Cada um de vocês conhecem a sua personalidade, sabem as suas limitações, sabem o que precisam evoluir dentro dessa personalidade e sabem também que a gente só consegue isso a partir da fé, não é? Estar aqui apresentando esse programa é uma grande evolução da espiritualidade de vocês. Não foi fácil essa caminhada, porque vocês tiveram que vencer muitas limitações dentro de vocês, né? Mas graças a Deus vocês estão se superando. Eu me encontrei na fé através de vocês,
não é? E tenho certeza que vale a pena para quem está nos assistindo fazer essa experiência também de encontrar qual é o seu carisma dentro da igreja. Né? Tem tantas coisas que podem ser feitas, né? Então a gente precisa experimentar e se encontrar na fé. Fale um pouco da sua devoção à Nossa Senhora de Fátima. Tem 2 pontos, Alice, que eu considero da minha devoção à Nossa Senhora de Fátima. Primeiro, meu nome, né, que meus pais me deram, dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Então, Tânia de Fátima. Né? E eu acho que isso é muito importante, que cada pessoa tenha no seu nome, né, uma referência para a sua fé. Isso eu vejo muito em você também, Alice. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência no terço, que você é a criança que chegou, né, no terço muito novinha e desenvolveu junto conosco a tua espiritualidade. Fala um pouquinho. A Silmara me trazendo no terços, na missa, e desde os 2 anos eu vestia de Nossa Senhora, comecei a ter um envolvimento mais com a igreja. E aí teve uma vez que eu sofri acidente, aí era por ter deu um coagro, mas só que aí o médico falou que ia ser preciso de fazer uma cirurgia. Só que aí não precisou, porque o coagro foi removendo devagar, e eu tive uma devoção mais forte, com uma fé mais forte com Deus, com Nossa Senhora, e a minha devoção à Nossa Senhora de Aparecida. A Alice, desde 2 anos, né, participa, era a mais petitinha, né, e deve muito, né, a sua fé à Silmara, né, Alice? Porque a Silmara era adolescente, mas ia todos os dias buscar a Alice, né, e isso é muito bonito a gente pensar, uma adolescente que conduzia uma criança, e hoje as 2 estão juntas aqui, fortes, firmes, né, dando seu testemunho de fé, né? E a Alice foi uma das primeiras crianças a vestir a roupa de Nossa Senhora Aparecida para a coroação, né? E isso tocava muito a Alice, que quando ela cresceu e a roupa já não servia mais, ela chorava muito, porque ela queria vestir a roupa de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas depois ela foi acalmando o coração, né, Alice? Passando esse momento para outras. Então, a Alice é que coordena todo mês de outubro a criança que vai vestir de Nossa Senhora Aparecida, que fica no lugar dela, né? E a gente sabe que Nossa Senhora Aparecida te salvou, não é? A tua fé te salvou, não é? Esse coágulo, ele foi aos poucos, não é? Reduzindo, e isso foi um momento muito forte aqui no terço, porque as crianças queriam rezar todos os dias o terço para que Nossa Senhora ajudasse a Alice. E a gente sabe que dessa devoção o milagre aconteceu, né? E foi um milagre rezado e solicitado pelas crianças, né, pelos jovens que faziam parte junto com a Alice do terço. Mas, continuando essa minha devoção à Nossa Senhora de Fátima, eu acho que tem essa base minha também, desde a infância, de rezar o terço, não é? E a história de Nossa Senhora de Fátima é uma história linda e atual ainda para nós até hoje. Primeiramente, o anjo, né, apareceu para as 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia. E a primeira vez que ele apareceu, ele disse: não tenham medo. Eu sou o anjo da paz. E o anjo tem uma grande ação nessa fala, porque o medo é o grande inimigo da humanidade hoje. O medo nos conduz para muitas coisas negativas, nos trava muito, né? Se vocês estão hoje no Puxando Conversa aqui, é porque vocês venceram o medo, né? E o medo que vocês estão vencendo aqui dentro vai trazer para vocês outros frutos também na vida. E o anjo disse: não tenham medo, né? E é isso que a gente precisa, né? Ter fé para vencer esse medo, né? E o anjo pediu às crianças que rezassem o terço todos os dias, né? E ensinou uma oração também para as crianças,
não é? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Então, essa oração é muito poderosa, porque a gente reza para as pessoas que não creem. Então, se você está nos assistindo e tem uma dificuldade com seus pais de relacionamento, você que é mãe e pai, tem uma dificuldade com seus filhos, reze, né? Faça penitência, né? Porque foi isso que o anjo pediu para as crianças, foi isso que ele ensinou para as crianças. Façam penitência. Né? E isso é muito interessante, porque aqui no texto, junto com as crianças e jovens, todas as semanas a gente coloca um compromisso. Né? E na última semana o compromisso foi ficar sem refrigerante. Né? E é uma coisa que foi um pouco difícil. Fala para nós aí, Maria Regina, como foi essa experiência para você? Difícil. Porque lá em casa a gente sempre teve o costume de não beber refrigerante dia de semana. É só final de semana e olhe lá o final de semana que tem refrigerante em casa. Então lá, fritura, essas bobagens, bolacha recheada é uma vez por mês e olha lá, é muito difícil mesmo. A gente sempre foi regrado com muita coisa saudável, essas coisas de saúde, a gente nunca teve muita liberdade. Então, assim, quando a gente está de penitência, parece que assim, é uma coisa muito louca. Porque quando a gente não tem refrigerante, fica 1, 2, 3 semanas sem ter, não aparece nenhuma bobagem. É quando você fala, vou ficar de penitência essa semana, esses dias, sem refrigerante, um exemplo. Aí, cheguei sexta-feira em casa, depois da gravação, depois do terço. O que tinha na geladeira? 1 litro de refrigerante. Aquilo lá parece que me chamava. Nossa, que refrigerante bonito, que delícia. Eu falei, não vou beber. Não vou beber. Na segunda-feira, também tinha. E aí, foi na semana. E lá em casa, como não tem costume de beber refrigerante, então 2 litros de refrigerante lá para casa dura 1 semana. Então, toda vez na hora do almoço, do jantar, meu irmão bebia na minha frente e ele sempre me perguntava, Maria Regina, bebe refrigerante, por que você não está bebendo? Que milagre é esse? Eu falei, ai meu Deus, me dá força para mim não beber, por favor. Mas aí eu consegui vencer e consegui ficar sem o refrigerante. Isso é uma penitência, né? E que a gente tem que considerar que o anjo pediu para as crianças fazerem. Por isso a importância, né, da gente ensinar as crianças, e é isso que a gente faz no texto. E quando você faz uma penitência, é para sofrer mesmo. Não é? E é nesse sofrimento é que a gente vai se convertendo. Agora, um grande erro é a gente achar que a gente tem que fazer isso adulto. Não é? O anjo, Nossa Senhora, apareceu para as crianças e pediu que as crianças façam penitência. Então, a gente tem que ensinar as crianças a fazerem penitência desde pequeno, porque senão adultos nunca vão aprender. Temos que ensinar as crianças a rezarem o terço, porque senão adultas elas não vão aprender. E não vai ter interesse também. E não vão ter interesse. Não é? E, então, esse anjo aparece, prepara as crianças para depois Nossa Senhora encontrar com os 3 pastorinhos. Quando Nossa Senhora aparece, foi dia 13 de maio de 1917. E nessa aparição, a primeira coisa que Nossa Senhora diz, não tenham medo. Novamente Nossa Senhora diz, não tenham medo. O anjo diz, Nossa Senhora diz. Então, quando a gente tem a espiritualidade forte, a gente vence o medo. Não é? E ela disse, eu sou do céu. Não é? E pede às crianças, novamente, rezem o terço. Não é? Se vocês querem ver o fim, né, da guerra, se vocês não querem que aconteça, né, coisas ruins, rezem. E olha como é interessante. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é atual para agora, né, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. E uma das coisas que mais me emociona que a gente teve uma paralisação, né, dentro da igreja por um tempo, quando iniciou a pandemia, e nós ficamos online rezando o terço, né? E isso foi uma experiência muito positiva, porque, por exemplo, Raquel, Ruth, que participavam do terço e hoje trabalham em Cristais, elas retornaram conosco, não é mesmo de longe, rezando, né? Que é uma coisa que ela sempre diz, tenho saudade do terço, né? E depois que a igreja voltou às celebrações, né, foi liberado as atividades, o que aconteceu com o nosso terço? O que era um terço? Voltado para a comunidade Cristo Rei, para as crianças da comunidade, que era um grupinho que sempre o mesmo. Quando
abre novamente, né, para as atividades da igreja, a gente vê outras crianças, outros jovens aparecendo, não é? E tem dias que a gente está com numa média de 30, 40 crianças e jovens. Não é? Isso é muito bonito ver que aquilo que Nossa Senhora de Fátima disse, crianças, rezem o terço. Olha que maravilha. As crianças estão entendendo esse chamado, que é real para hoje. E muitos adultos não entenderam ainda esse chamado. Não é? Que triste, porque Nossa Senhora diz, não é? É preciso que trabalhe a conversão. Teve um momento que Lúcia pediu para Nossa Senhora curar algumas pessoas. Ela disse assim, essa pessoa primeiro vai ter que converter. Não é? Esse 1 ano é para ela converter. Não é? Então, o milagre não acontece de hoje para amanhã. Não é? E, às vezes, a gente sabe que a família de vocês sempre diz isso. Não é? Vocês ficam lá dentro da igreja, chega aqui, está fazendo isso. Não é? Mas o milagre não vai ser de hoje para amanhã. Não é? Paciência para o milagre acontecer, para a conversão acontecer. Não é? Mas a conversão acontece, né? Desde que a gente queira mudar. O primeiro passo é a gente. Né? E vocês estão dando esse passo e estão sendo exemplo para outros. Né? Tanto que hoje a gente faz o que no nosso texto? Sempre tem um momento de partilha. Né? Então, vocês que já são maiores, já têm uma experiência, têm sentado e conversado com os menores e evangelizado os menores, que é uma das coisas que eles mais gostam. Né? Porque é jovem com jovem evangelizando. Né? Então, eu sinto muito feliz de ser devota de Nossa Senhora de Fátima, né? De ter passado essa minha experiência de fé para vocês e perceber que vocês também estão passando para outras pessoas. Né? E que esse chamado de Nossa Senhora de Fátima para conversão, para penitência, aconteça conosco e com cada um que está nos assistindo. Né? O terço vence o grande inimigo, o demônio. Né? Então, se queremos vencer as ciladas do demônio, reze o terço. Na sua trajetória, como foi sua relação com Dom Espiridão? Dom Espiridão é um pai espiritual muito forte na minha caminhada de fé e da minha família. Né? Desde que ele chegou para ajudar na paróquia Santa Rita, meu pai começou uma grande amizade com Dom Espiridão. E a comunidade Cristo Rei inicia pelas mãos de Dom Espiridão. Né? Dom Espiridão, ele amava as crianças e os jovens. Não é? Se ele estivesse hoje aqui, ele estava muito, muito feliz com vocês. Não é? Ele incentivava que o jovem aprendesse música, que o jovem cantasse, que o jovem estivesse ali fazendo leitura. Ele era um pai que tinha o cuidado de conduzir, não é? Era enérgico. Não é? Eu lembro muito que ele falava comigo, eu ia para fazer leitura e ele falava, leia devagar, Tânia. Não é? Até porque para ele entender, já que ele tinha dificuldade com o português. Mas era um pai condutor, né, que eu tive o prazer de conhecer, de conviver, né, e até a última noite de vida dele, que a última noite eu estava lá, ajudei a deitá-lo, e na madrugada ele veio a falecer. Né? E uma das coisas que eu aprendi com Dom Espiridão foi a importância de socializar as pessoas dentro da nossa casa. A gente vê muitas pessoas convidando o padre para almoçar, tomar um café comigo, mas é raro a gente ver um padre convidando a gente. E Dom Espiridão tinha isso. Era qualquer coisa, era motivo para ele convidar. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos jantar comigo. Né? Hoje é dia da Ascensão de Jesus. Vamos comemorar juntos. Então, ele pegava as festas religiosas como um motivo de evangelização. E convidava ricos e pobres, né? Sempre servindo o seu cardápio libanês. E naquele momento era um espaço de evangelização, era um espaço que ele sempre estava ali ensinando alguma coisa. E isso era muito gostoso, né? Era uma coisa que a gente não tinha, porque a igreja aqui em Boa Esperança ela teve muitos anos um processo muito tradicional, que a gente tinha medo do padre. E Dom Espiridão
revolucionou tudo isso, né? E foi algo que eu tentei passar para vocês, né? Que é isso que a gente falou. A minha casa sempre esteve aberta para vocês. E eu lembro muito, né, das meninas aí na minha casa um dia, e aí falaram assim, o que tem para comer? O que tem para comer? E eu fiquei preocupada se vocês estavam sem alimento em casa. E quando eu perguntei, vocês estão passando necessidade? Vocês ficaram muito, muito bravos comigo. Não, gente, não passa, gente, tem comida dentro de casa. E aí eu não entendia, porque era algo que para mim era uma novidade, né? Não era o meu hábito. Nisso, a minha mãe convidou para tomar o café, e nós sentamos à mesa, não é? Servindo, com os talheres e tudo mais. E aí uma de vocês falou assim, nossa, lá em casa a gente nunca teve essa experiência, né, de sentar à mesa juntos, a família, para tomar um café ou para fazer uma refeição. Então eu entendi que o mais importante ali não era a comida, não é? Mas era o momento, não é? E isso a gente fez muitas vezes juntos, não é? E hoje, com a pandemia, eu percebo quanto vocês estão sentindo falta disso, não é? De entrar para minha casa, para almoçar, para jantar, para conversar, não é? E então eu acho que é muito importante a lição do Dom Espiridon para nós, não é? De acolhimento, não é? Seja o padre nos acolhendo ou a gente acolhendo o padre na nossa casa, né? Isso engrandece na nossa fé, não é? E nessas visitas, eu lembro muito da Silmara, né? Que falava assim, nossa, essa casa tem um silêncio, é estranho aqui, não é? Mas sempre ela dizia assim, não, mas eu gosto de vir aqui, mas é esquisito aqui, tem um silêncio estranho nessa casa. E com o tempo, vocês foram crescendo e amadurecendo na fé. E aí depois eu ouvi da Silmara assim, esse silêncio que tem nessa casa, é que essa casa transmite paz para nós, não é? Então, só na fé que vocês conheceram, né, Jesus e entenderam a importância de todo esse processo que vocês estavam passando. O que te motivou a continuar com o terço das crianças e jovens, mesmo com tantas críticas? As críticas existiam, existem e vão continuar existindo, não é? Isso não vai acabar nunca dentro de qualquer local, e a igreja não vai ser diferente, não é? Isso que a gente comentou no início do trabalho com vocês, tudo era muito difícil, porque era uma dificuldade para vocês que não tinham uma base de fé, de estar dentro da igreja, né? Então era muita falação, era muita briga, era muito conflito, e eu tinha que ter calma, ter paciência para que vocês viessem para a igreja, né? No início do nosso terço, vocês não conseguiam rezar um mistério do terço, né? Teve que ir pausadamente para evoluir, né? Porque era difícil fazer um silêncio espiritual para rezar, não é? Imagina para participar de uma missa, para participar de uma novena. Era muito conflituoso para vocês viver essa espiritualidade que vocês não entendiam nada, né? E do outro lado tinha uma comunidade, né? Ali querendo que vocês fizessem algumas posturas dentro da igreja que vocês não estavam preparados. Então, gerava ali uma certa dificuldade de acolhimento e vocês de aceitação, né? E eu ficava no meio dessa situação, né? Eu agradeço muito que, se a gente venceu, é porque meu pai era o coordenador da comunidade, permitia que vocês estivessem mesmo fazendo bagunça, né? Participando das novenas, participando dos encontros, né? Porque tinha dia que era um auê, né? E nisso vocês foram evoluindo, né? E eu acho que todas as vezes que vocês sentiram essa expressão facial negativa das pessoas, ou que as pessoas falavam com vocês, que vocês se irritavam, isso também serviu, né? Naquele momento eu sempre falava com vocês, tá? Vocês ficaram chateados com alguém? Sim. Então pense o seguinte, se fosse Jesus, faria isso? Como Jesus iria fazer? Ele ia chamar a atenção? Sim, mas ia chamar com amor, ok. Então pense que a pessoa é que fez, não é Jesus que fez.
Então, continuem firme, vamos continuar. Não é, o caminho é esse, e vocês não têm que pedir aplauso das pessoas, tem que pedir que vocês se convertam e estejam aqui por Jesus. Isso eu falei várias vezes com vocês, em vários momentos, não é? A gente teve vários momentos difíceis nessa caminhada. Mas eu imagino que se não tivesse essas dificuldades, hoje vocês não estariam aqui tranquilos apresentando o Puxando Conversa. Né? Vocês queriam aplausos, não é? Como vocês foram trabalhados nesse quesito de amadurecer nas críticas, não é? Vocês se construíram também. Não é? E isso é muito bom, porque quando vocês estão aqui, sem se preocupar com quantas pessoas estão assistindo Puxando Conversa, mas sim querendo aprender com o Puxando Conversa, isso é maturidade. E das grandes, que talvez muitos adultos não tenham. Não é? Mas também a gente teve pessoas positivas. Não é? A gente teve muita gente também positiva. Né? Enquanto tinha uma pessoa dizendo: esquece esses meninos, eles não vão ter jeito, não tem solução, eles vão até te bater qualquer dia desse. Né? Tinha também pessoas que estavam ali rezando. Uma delas é a dona Helena, né, que a bisneta dela participa do terço. Não é? A dona Helena, uma mulher de mais de 70 anos, chegou e me perguntou: Tânia, o terço é só das crianças e jovens, velho não pode participar? E eu falei: claro que sim, dona Helena, vem participar conosco. Uma senhorinha bem idosa, que ficava no meio dessa bagunça, não é? Que de início era assim mesmo o terço, porque eles não tinham espiritualidade, mas todos os dias ela saía e ela falava assim: eu rezo para que você nunca desista deles. E ela nunca chamou a atenção de vocês. Verdade? Não é? Ela nunca falou um A. Nada. Não é? Ela simplesmente rezava pela conversão de vocês e para que eu tivesse força. A dona Helena foi uma pessoa assim que transmitiu para a gente muita coisa no silêncio. Não é? E isso é muito importante para a gente, porque ela me fortalecia. E eu nunca tive essa ideia de parar. Eu sempre achei o seguinte: se Jesus conseguiu lapidar os apóstolos, não é? Pedro, por exemplo, era uma pessoa super difícil, não é? Era um líder, tinha personalidade de líder, mas o líder é aventureiro, o líder vem e fala de uma vez. E Pedro foi lapidado por Jesus e foi o primeiro papa, não é? E isso mostra para a gente que todos nós podemos ser lapidados, como vocês estão sendo lapidados. Não é? Só que vocês não estão prontos e nem eu estou pronta. Isso é muito importante, a gente entender que talvez amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, vocês possam cair aí num caminho negativo. Sim, podem. Mas por que não vão cair? Como que vocês vão fazer para não cair? É através da espiritualidade, da fé. Não é? E se isso for mantido, vocês vão seguir firmes, sim. Se isso não for, vocês vão ter quedas. Eu vou ter queda. Não é? Então, por isso a necessidade que a gente tem de ser firme nessa espiritualidade. Então, as críticas nos constroem, desde que a gente consiga enxergar elas de pontos positivos. Doeu. Fiquei irritada algumas vezes com as pessoas. Sim, porque eu sou ser humano. Não é? Sei que se Jesus estivesse falando comigo, ele falaria assim: Tânia, aguenta, não é? Porque é assim que tem que ser. Foi assim que eu fiz com Judas, não é? Mas ainda não estou nesse plano tão alto, não. Muitas vezes isso doeu muito, não é? De pensar que vocês poderiam, às vezes, estar participando de algum evento, e aí eu dava sugestão e as pessoas diziam: não, eles não. Eles não. Mas por que não? Ah, não. Então, assim, eu sentia isso muito forte. Né? Eu vivi com vocês vários momentos difíceis. Né? E várias coisas são motivos nessa caminhada. Né? A falta de estrutura familiar, a raça, né? Porque é uma coisa que a gente diz como branco. Não, eu não sou preconceituoso. Mas na hora que a gente convive e vê o quanto que vocês têm que se mostrarem muito melhores para ganhar espaço na sociedade, isso é muito difícil, né, Léo? Não é? Vocês têm que quebrar 2 barreiras enquanto nós brancos quebramos uma.
né? E nós começamos esse Puxando Conversa com a raça negra, mas a gente teve essa abertura para a raça branca. Isso significa que vocês estão evoluídos porque vocês poderiam querer ficar fechadinhos nesse mundinho aqui, né? E vocês não fizeram isso. Isso significa maturidade de fé, não é? Então, é muito importante a gente pensar tudo isso, né? A crítica evoluiu, a crítica nos evolui, né? E nunca pegar isso como um ponto negativo e gerar raiva, ódio. Não, transforma esse ódio, né? Transforma isso em algo positivo para você ensinar outras pessoas, outras gerações, né? Que a gente pode ser diferente, que a gente pode desenvolver, que vocês estão mostrando para tantas pessoas aí fora o quanto vocês cresceram. E hoje é muito bonito ver da comunidade falando, nossa, olha aqueles meninos, né, como eles evoluíram, né? Isso é muito gratificante de perceber que muitas pessoas que achavam que vocês não seriam nada, hoje elogiam vocês, né? Graças a Deus. Isso não é mérito de ninguém, isso é mérito de Deus, porque Ele conduziu vocês. Teve uma fase muito interessante que tinha um dos meninos, né, que foi fazer uma experiência numa outra igreja e ele, de certa forma, convidou vocês também. E eu vi, um dia era um, outro dia era outro, mas ninguém ficou, né? Todo mundo voltou. Não é? E aí eu, pensando, né, sobre isso, eu falei, olha só, Deus tinha um plano para esses meninos, porque eles foram, eles poderiam ficar lá, na outra religião. Porque era no começo, eles não tinham base nenhuma para falar, vou ficar na religião católica por isso, por isso. Não, mas Deus tinha um chamado e falou, não, vocês são aqui, né? A missão de vocês é aqui. E então eu acredito que Deus está no comando, né? O Espírito Santo está agindo em vocês e tenho certeza que vai agir muito mais. Como surgiu a ideia do Puxando Conversa? Puxando Conversa veio com a pandemia, né? No momento que a gente viu a igreja fechada, a escola fechada, o campo de futebol fechado, isso me preocupou muito, porque Dom Bosco, que era um padre que trabalhava com jovens, dizia assim, quando o jovem não tem nada para fazer, o demônio age neles. E com a pandemia, eu me propus a estudar mais sobre Padre Jonas da Bíblia, né, da Canção Nova. E estudando sobre Padre Jonas da Bíblia, que é uma grande referência para nós na religião católica, eu vi o quanto ele era dinâmico, o quanto ele pensava que o jovem precisava da tecnologia, precisava evangelizar através dos meios de comunicação. E aquilo foi mexendo comigo, porque assim, eu via vocês no risco, né, de cair em caminhos errados, porque tudo estava fechado e vocês estavam aí livres para o mal, né? E eu não ia fazer nada, aquilo foi me incomodando, e aí eu tive a ideia, né, de criar um programa de alguma coisa, sei lá, pensei, vamos criar alguma coisa. E partilhei com o Edson, que faz parte da Pastoral da Comunicação e também da família que coordena a Comunidade Cristo Rei atualmente. Ele foi prontamente, né, para ajudar nesse processo. Então, conversei com o Padre Luciano, que estava chegando em Boa Esperança, e ele aprovou, né, e conversei com vocês que gostaram da ideia, né? O nome Puxando Conversa veio de uma caixinha que é muito interessante, que as famílias deveriam ter, né, para se conversarem, para os jovens conversarem entre eles também. É uma caixinha da Canção Nova, do Márcio Mendes, que chama Puxando Conversa. E é uma caixinha que a gente usa no terço para começar essa dinâmica de conversa com as crianças e os jovens que participam hoje atualmente. E gera, assim, uma conversa muito saudável, né? Então, o nome veio. E aí, assim, como seria? E eu propus para vocês começarem a assistir o PHN, que é um programa da Canção Nova, né? Que tem um grande foco de evangelização contra os vícios. E vocês gostaram dessa dinâmica, né? E ninguém tinha esse dom, né,
de estar fazendo um programa, ninguém tinha nenhuma experiência. Mas vocês juntaram, criaram o cenário, né? Lembro que na época o Ritiele estava aqui e ajudou muito. Hoje Ritiele e Hanner, irmãos da Alice, estão em Pouso Alegre, né? Que a gente manda um abraço para eles, né? Fraterno, que também participaram conosco do Terço das Crianças. E vocês se juntaram e criaram, né, uma estrutura na sala aqui da comunidade para que pudesse. A gente sempre conversou sobre isso. O mais importante não é quantas pessoas estão nos assistindo. O mais importante é o que esse programa pode dar para vocês, né, como processo de maturidade na fé. Então, cada pessoa que passou por aqui, ela deixou, né, uma lição. Né? Se a gente perguntar qual o programa que foi melhor, difícil dizer, porque cada um tocou em um de vocês de uma forma, tocou de uma forma diferente. Né? E a gente agradece a todos que passaram por aqui nesse primeiro ano, né? Fizeram grandes marcas. Né? E uma das grandes marcas assim, foi que o Rovilson, né, da Renovação Carismática, assistindo vocês, me procurou e falou assim: Tânia, eu queria fazer alguma coisa com esses jovens. Ele desenvolve, né, junto com a esposa dele, Rosilene, Evanildo e Silvana, o programa Kairos na rádio. Né? E aí a gente conversou e foi desenvolvida uma live, né, em novembro, em comemoração à festa de Cristo Rei. Nesse momento, vocês se sentiram muito acolhidos por toda a equipe. Né? E desse acolhimento que eles fizeram, né, com vocês, veio um novo processo na história de vocês, que é participar, né, do grupo de oração da Renovação Carismática. Então, eu sou muito grata a eles, né, que tiveram esse olhar de participar aqui junto com vocês, que foram as primeiras pessoas, né, a fazer alguma coisa com vocês, né, e que eles conseguiram tocar vocês. O mais importante é isso. Né, e que hoje vocês participam junto com eles, né, e isso tem dado para vocês um crescimento muito grande na fé. Né, e várias coisas aconteceram nesse programa. Né, um dos pontos que a gente agradece também, que daqui surgiu o primeiro emprego para o Eduardo, o primeiro emprego para Maria Regina. Né? Então, a gente agradece o Zé Walter, da Confecção Bavajo, né, onde o Eduardo está. Agradecemos também a Ivanice, que foi a primeira oportunidade para Maria Regina, né, que hoje já está num outro trabalho, né, na farmacêutica, mas começou através do Puxando Conversa. Né? Que bom, né? Se cada pessoa que tivesse um comércio falasse assim: olha, eu vou dar uma olhada nesses meninos, não é? Eu vou dar uma chance para esses meninos, não é? Que seria maravilhoso, não é? Isso é um ato de humanização muito grande, não é? Então a gente agradece a eles, agradecemos a todos que passaram por aqui, e que o Puxando Conversa não vai ficar só nisso. Né? Eu acredito que Deus tem algo mais para vocês. Isso aqui é um começo de uma história. Né? E ele veio da pandemia. Né? E isso é muito importante, porque se a gente pensar enquanto todo mundo se esconde, né? Enquanto todo mundo está ali com medo, né? Vocês estão vencendo o medo, vocês estão sendo evangelizados e estão evangelizando outras pessoas. Não é? E foi isso que Nossa Senhora disse, não foi? Não é? Convertei-vos nesse momento de crise, né? Que quando Nossa Senhora de Fátima apareceu, estava, né? O mundo em crise. Não é? E vocês estão fazendo um desbravamento na fé católica. Não é? Talvez muita gente ainda não teve a oportunidade, né, de conhecer. Então a gente convida você que está nos assistindo de incentivar outras pessoas também a conhecer esse projeto, porque quem sabe outras pessoas também possam se sentir tocadas, né, e possam fazer isso em outros espaços, em outros bairros, em outras comunidades.
O que a gente precisa é somar. Vou convidar todo mundo a ficar de pé antes de terminar as perguntas. Tânia, como você se sente nos vendo hoje apresentando um programa, sabendo que há 11 anos foi você que começou tudo isso? Eu sinto que vocês são obras de Deus, né? E que Deus me usou para conduzir vocês. Mas tudo é fruto dele, né? E sem ele nada estaria acontecendo, né? E vocês estão aqui, né, representando um grupo muito grande, né? Tem um grupo atrás aqui dessa produção, né? Silmara, Jonta, Juninho, Alex, Pedro, né? Tem outras pessoas que chegaram para somar, Tamires, Fernanda, a mãe da Maria Regina, Elisângela, então, a Silmara. Então, a gente tem muito que agradecer desse crescimento que vocês deram, né? Eu me sinto muito feliz de fazer parte, sinto vocês meus amigos, né? Nós formamos uma família na fé, né? Aprendo com vocês, vocês me corrigem quando eu estou errada, não é? E isso é muito bom, porque nós trocamos muito, não é? E isso é a verdadeira amizade, não é só aquela pessoa que bate palma para a gente, mas também que nos ajuda a crescer como ser humano. E eu cresço muito com essa experiência com vocês. E através de vocês, eu posso levar para o meu trabalho também algo que, se eu não estivesse aqui, talvez eu não seria a profissional que eu sou hoje. Então, eu devo a vocês também o meu crescimento espiritual e também o meu trabalho humanizado dentro da clínica, né? E eu queria também ouvir de vocês, né? O que é para vocês estarem no Puxando Conversa, o que foi essa experiência de quase 11 anos juntos, né? Rezando o terço, vivendo juntos vários momentos. Para você, Eduardo. Para mim, Puxando Conversa foi um estudo. Foi como uma escola. Aqui eu aprendi muita coisa, dividir o espaço, as falas e tudo mais. Hoje em dia, se fosse 11 anos atrás, eu não ia saber estar convivendo assim com outros jovens diferentes. Era o nosso grupo só. Não tinha outros jovens para nós, era só nós. Eu, Silmara, Ruth, Raquel, Gelli, Nani, nós tudo. Aí hoje em dia, vendo esses jovens convivendo, eu sinto que eu estou evoluído. Aprendendo e ensinando eles também. E assim... Vamos guiando, né? Eduardo, ele tem uma personalidade de líder. E eu sempre disse para ele desde criança, Eduardo, ou você vai ser o líder do bem ou do mal. Sim. Mas líder você é, não é? Então, vem, não é, para a fé e seja líder na fé. E eu sei que hoje, né, você faz isso muito bem, assim como Pedro fez um dia. Não é? Então, que você sempre tenha Pedro, não é? O grande líder que Jesus escolheu como uma referência na sua vida, né? E eu sinto o quanto você foi lapidado, né? Porque no início do terço, você era aquela pessoa que irritava fácil e falava, vou embora. No meio do terço saía, não é? E hoje você já consegue fazer diferente, né? Você consegue acolher os jovens que chegam, consegue conversar com os jovens, né? Consegue interagir esses jovens um com os outros. Você é a peça-chave, né, de tudo isso. E eu rezo muito que Deus te proteja, né? Porque a gente sabe que o demônio também atenta muito, né? Mas que com fé ele não vence. Então, o terço é a nossa grande base e que você continue esse teu chamado, né, e cresça espiritualmente a cada dia. Né? Eu quero ouvir também as meninas, né, Betânia, Alice, que foram as primeiras meninas do Puxando Conversa. Como foi para você, Betânia, e como está sendo? Para mim está sendo uma experiência muito boa, está me ajudando a vencer várias coisas, timidez, vergonha, que eu tenho muita vergonha ainda, mas estou vencendo. Betânia é uma grande revelação, não é? A timidez é uma característica da personalidade, mas que esconde uma personalidade maravilhosa. Betânia é uma pessoa que observa muito, não é? E que sabe muito interpretar o ser humano, não é? E que hoje no terço, quando eles estão conversando com outras crianças nesse momento de evangelização,
eu fico olhando na da Betânia e penso assim, gente, como a Betânia cresceu. Eu vejo ela falando, e uma menina que tinha grande dificuldade de falar, né? Então, é uma grande pessoa. Que Deus te abençoe sempre. Alice? Foi uma experiência muito boa também, venci os medos, aprendi a dividir as falas, que eu também não sabia dividir, perdi um pouco de vergonha, timidez também. A criança que cresceu, né? Então, a Alice é a nossa pequena e grande menina, né? Que chegou aqui com 2 anos, ia de colo em colo, né? Dormia no colo de todo mundo, né? E todo mundo tem a Alice como a criança que cresceu. E a gente tem um grande carinho por você, né? É muito bonito que tudo que te acontece, você me procura, né? Me conta, pede apoio, não é? Você confia. E isso eu sei que é uma referência para você no crescimento da fé. Né? Quantas coisas, talvez, se você não tivesse conosco, teria dado errado na sua história. Né? E que, mesmo sendo um pouquinho cabeça dura, você vai nos ouvindo. Não, turma? Mas a Alice é a grande menina que cresceu para nós dentro da comunidade, dentro desse trabalho. Né? E depois, dentro dessa lógica do programa, vem Pedro. Né? Diga para nós, Pedro, como que foi para você? Pode ser. Vamos lá, Pedro. Bom, eu estou muito feliz, né, de estar aqui no Puxando Conversa. Estou aprendendo muito ainda também aqui. E também estou aprendendo a perder a timidez, que eu ainda sou muito tímida aqui no programa. Sim. Mas Pedro tem um detalhe muito importante, né, Pedro? Quem te convidou para começar no Puxando Conversa? Foi antes de eu entrar Puxando Conversa, eu já assisti o programa. E uma vez o Eduardo foi lá na casa da minha avó e eu falei para ele. O Eduardo foi, me chamou, falou com você e eu entrei. Então, o Pedro era um telespectador, né, que virou apresentador, não é? E o bonito disso, que o Eduardo era o homem da turma, não é? No meio das mulheres. E para um líder, seria muito melhor ele dizer, quero continuar o rei, não é? O homem no meio das mulheres. Mas ele teve a humildade de dizer assim, não, a gente precisa, Tânia, colocar mais um homem no programa, né? E eu falei, você escolhe. Ele falou, então eu vou escolher o Pedro, que sempre elogia o programa, né? E eu só fiz uma confusão que antes do Pedro teve a Maria Regina, né? A Maria Regina vem, né, o programa começa em julho, em agosto, né, vem a Maria Regina com a família para o programa do Dia das Catequistas. E a partir desse momento, você começa no Puxando Conversa, né? Antes, a gente tinha só o Eduardo, a Alice e a Betânia. E aí você chega para complementar esse grupo. Conta pra gente essa experiência. Eu lembro que a gente estava na sala e minha mãe disse que a Tânia tinha convidado a gente para participar, né? Que a gente ia cantar uma música, assim. E eu lembro direitinho que a gente gravou nessa parte daqui. E aí depois que a gente cantou, eu peguei e falei, mas já acabou? Eu queria ficar para ver o que eles faziam. Só que minha mãe, vamos embora. Eu juro, ninguém sabe disso. Mas eu fiquei triste, porque eu queria ver o que eles faziam, o que eles iam fazer. Porque eu lembro que estava cheio de catequista. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não era só para cantar, né? Aí eu fui embora e fiquei com aquilo martelando na cabeça. E aí acho que depois de umas 2 semanas mais ou menos, a minha mãe falou, Maria Regina, a Tânia tá chamando você novamente com seu irmão para participar. Eu falei, nossa, achei que não ia rolar, né? Aí a gente veio, participou, aí eu gravei um outro, né? E aí foi o que a gente gravou no palco, que foi a primeira vez que eu entrevistei os professores, né, que nesse dia eu estava muito nervosa, porque eu era muito... sou ainda, mas estou vencendo a minha timidez, como elas falaram, que eu era muito tímida, né, eu sempre fui criada ali, só eu e meu irmão, eu não tinha amizades, assim, fui sempre muito fechadinha. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti muito acolhida, né, por todo mundo. Eu não tinha uma convivência tão frequente com a Tânia, assim como eu tenho hoje, te agradeço muito, porque já me ajudou muito, né,
a vencer medo, insegurança, ansiedade, tudo isso. Então eu só tenho que agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por nós. Maria Regina, foi muito interessante que vocês tiveram um momento que vocês estariam ensaiando juntos, né, uma música. E eu não estava junto, né? E nesse primeiro ensaio de vocês, depois os meninos foram até a minha casa contar e falaram assim, nossa, parece que a gente conhece a Maria Regina e convive com ela há anos, né? Porque bateu uma amizade muito forte ali naquele momento, né? E eu achei isso muito bonito deles perceberem isso, e de estarem, né, falando sobre isso também. E hoje eu vejo isso que você disse, né? Essa Maria Regina mais fechada, mais caseira, convivendo, né? Ensinando, né, coisas para eles, porque os meninos foram criados mais livres, né, de compromissos, de regras, e aí na tua convivência você ensina isso para eles, né? Horário. E eles te ensinam a ser mais leve, mais solta, não é? Então vocês se completam muito, e isso é muito bonito, que vocês ajudam o outro, né? Teve uma vez que o Eduardo ainda falou, o que a gente pode fazer para ajudar a Maria Regina? Não é? Então, faça isso, chame, faça aquilo. E aí, isso tudo foi dando certo, e eu vejo a convivência de vocês como uma grande amizade que vai ficar para a vida. Não é? Depois, né, entra no programa também a Bruna. A Bruna, ela vem do estado de São Paulo, chega, né, Bruna, em Boa Esperança, não tem escola, então ela não tem uma turma. E conversando com Bruna e conhecendo essa realidade da vida, não é, que ela estava sofrendo nessa transição, eu convido, ela vem assistir, e desse momento ela começa a participar. Então conta pra gente, Bruna, essa experiência, o que está sendo para você. Na quarentena eu mudei bastante, que eu era social, agora eu virei muito antissocial, e como eu estava ficando muito em casa, não tinha gente assim muito para conhecer, aí a Tânia me convidou para vir aqui, todos muito simpáticos, eu entrei aqui sendo muito acolhida por todos, e foi bom, eu gostei, estou gostando, porque como eu sou nova na cidade, eu não conheço ninguém da escola. Claro, está tendo aula online, mas mesmo assim não é a mesma experiência, né? Não é a mesma coisa, eu não conheço. Então, aqui no Puxando Conversa eu estou conhecendo todo mundo. Estou um pouco assim tímida, mas vai melhorando assim com o tempo, né? Mas tá bom. Segue vida, né? Vamos seguir em frente. Bruna vem de um outro bairro, não é? Então, isso para mostrar que o Puxando Conversa não se fecha ao bairro, não é? Cristo Rei. Não é? Ele está aberto a qualquer jovem que queira completar esse time. Léo, a sua experiência no Puxando Conversa. Léo sempre esteve ali observando, não é? Que é um grande observador. Não é? E foi aos poucos se sentindo chamado para participar aqui desse palco. O que você tem a nos contar dessa experiência de vida que você começou ainda criança, né? Eu tenho uma grande admiração pela história do Léo, que a mãe dele é de uma outra religião. O Léo era criança, e como ele convivia com os meninos, né? Ele veio participar um dia de um teatro, que é sempre uma coisa que eu estimulei para eles dentro da igreja: teatro, coroações, não só o terço, né? A gente andava pelas ruas do bairro evangelizando através desses pontos. E num dos teatros, Léo participou. E eu achei muito bonito da mãe do Léo, mesmo sendo de uma outra religião, mandou uma pessoa para fotografar o Léo. E ela sempre aceitou, estimulou, não é, que você participasse aqui da comunidade. Então, isso é muito bonito, não é? A gente vê que a tua mãe te deixa nesse processo de fé, porque ela sabe que isso é importante, e o quanto você
está amadurecendo, né, aqui dentro. Não é? Contando a experiência, Eduardo, falar assim é bom demais, diferente. Acredito que nem outra pessoa teria feito o que você faz com nós há anos. Acredito também que pôr os negros no topo, né? Porque os primeiros eram Eduardo, a Betânia e a Tia Alice. Pra mim é muito bom estar aqui, tá certo? Muito obrigado por tudo, tá? Amém. Eu que agradeço, né? E sei, Léo, que você vai escolher o caminho do bem, não é? As coisas às vezes podem estar ali, às vezes meio, não é, cambaleando na sua história, não é? Mas você tem uma raiz aqui dentro. E essa raiz, ela vai dar grandes frutos, né? Léo é um grande músico, né? Participa da banda Lira Esperancense, não é? E vai brilhar, mas na fé católica, não é? Tenho certeza, né? E depois, né, completando o time, né, os pais da Raíssa, Rovilson, Rosilene, os pais da Laura, né, Evanildo, Silvana, que passaram por aqui e fazem parte também da família Puxando Conversa, não é? Estiveram aqui, vocês também participaram da live, do carnaval, né? Carnaval foi um momento muito interessante, porque a gente tem ainda as tradições na fé de achar que a igreja não pode dançar, não pode cantar, não é? E tem que ser todo mundo muito ali, cabecinha baixa. E uma coisa que eu sempre disse para os meninos, não é assim. Né? Vamos fazer o carnaval com Jesus. E a gente teve tantos obstáculos para fazer esse carnaval com Jesus. Então, um dia Eduardo falou comigo assim, desiste, Tânia, não vai ter jeito. E aí eu falei, não vou desistir. Se é por Deus, Ele vai deixar as coisas acontecerem. E cada ensaio tinha chuva e chuva. E no dia mesmo, pronto, um clima maravilhoso, né? E isso é muito importante, a gente ter como base, não é? A fé católica, Jesus, não era uma pessoinha assim, cabecinha baixa. Não é? Jesus era uma pessoa alegre. Eu imagino que Jesus, nas festas que lá no Oriente, dura uma semana, Jesus não ficava sentado, Jesus também dançava. Não é? E é isso que vocês precisam ser, jovens, alegres, que dancem para Jesus. Não é? E a chegada de vocês duas foi muito nesses dois momentos, né, junto com os pais de vocês. Mas quando eu convidei vocês para participarem, era para tentar ver como vocês iriam se sentir. Eu queria observar vocês. E quando eu vi Raíssa entrando nessa porta, e o olho brilhando, e ela falou, nossa, eu estou no Puxando Conversa. Eu senti, não, elas vão ficar. Não é? E eu queria ouvir, Raíssa, de você, essa experiência de estar aqui conosco. Então, faz pouco tempo, né, que eu tô aqui e, tipo, nesse pouco tempo a gente já aprendeu muita coisa, tipo, é muito bom estar aqui reunido com todo mundo. Gente, assim, eu sou tímida também um pouco, não parece um pouco, mas eu sou, assim. E, tipo, aí, eu, tipo, senti acolhido e tal, e, tipo, gostei muito daqui e vou permanecer, sim, graças a Deus. Se Deus quiser. E Laura? Foi uma honra e foi tecnicamente uma surpresa quando eu fui convidada, né? Que eu e a Raíssa foi convidada, né? Que a gente foi convidada ao mesmo tempo. Que em novembro do ano passado, se eu não me engano, a gente começou a se conhecer mais aqui do Puxando Conversa pela uma live, né? Que teve da Cristo Rei. E lá a gente se conheceu mais e esses dias atrás, um tempo atrás, né? Porque não faz muito tempo que a gente está aqui no Puxando Conversa. E esses tempos atrás, você chamou a gente, né? Eu e a Raíssa para estar tocando e cantando. E a Maria Regina junto, mas ela já participava daqui. E foi uma honra para mim estar aqui. Aí no final a gente se reuniu aqui, você convidou, né? Eu e a Raíssa para estar participando oficialmente do Puxando Conversa. E para mim foi uma alegria enorme. Muito obrigada. Alegria nossa, não é, de completar esse time, não é, que vocês vieram para somar também, né, porque vocês já têm uma vivência familiar de fé, não é, e que vocês também trazem isso para o grupo. Não é? E nesse 1 ano de Puxando Conversa, a gente tem muita gratidão, né, também pelo Edson, que está aqui conosco, né,
todas as gravações, né? E isso a gente já conversou muito, né? Do quanto nós que estamos aqui em apoio com vocês também aprendemos, né? E cada pessoa que passa aqui nos cresce na fé. Então, eu agradeço muito ao Edson, né? A família que está coordenando a comunidade Cristo Rei, pelo apoio, a todos os membros da comunidade Cristo Rei, que quando começamos, o celular era emprestado, e aí quando a gente disse assim, não, Puxando Conversa deve continuar. E a gente colocou no grupo da comunidade que precisávamos de um celular. A gente colocou isso à noite. No outro dia, ao meio-dia, já tínhamos o dinheiro para comprar o celular. Isso porque cada membro, né, sentiu a importância de ajudar nesse trabalho de evangelização. Então, nossa gratidão a toda a comunidade, a todas essas pessoas que nos ajudam a somar nesse programa. E continuando essa comemoração de um ano, né, dia 19 de julho, o programa vai acontecer ao vivo, né? Será uma surpresa para mim também, porque como crescimento deles, eu estou deixando eles decidirem sozinho como será esse programa, porque eu acho que é muito importante a gente ensinar o jovem também como liderar na igreja. Eles precisam aprender. E isso está muito bonito, porque eu ouço eles falando, nós temos reunião. Então, como eles estão envolvidos nesse programa do dia 19 de julho. Então, eu te convido a nos ajudar a divulgar, não é? Esse programa Puxando Conversa ao vivo, que com certeza será um momento marcante para eles, mas para nós também que estaremos assistindo esse grande espetáculo de um ano. Tânia, como é de costume, todo programa a gente dar um presente para o convidado, dar uma lembrança. Queremos fazer uma homenagem para você. Nesse dia especial, um ano de Puxando Conversa. E você que começou tudo isso, merece isso da gente. Uma salva de palmas para o Léo. Não foi à toa que eu disse que o Léo é um grande músico, não é? E ele vai evangelizar através da música, mas de uma forma positiva. Eu confio, não é? Nesse teu talento, nessa tua arte, né? E o Espírito Santo, né, que agiu aqui nesse momento, através da tua música, seja o estímulo para cada um de vocês, para mim, não é? Para que a gente possa continuar firme. Sem a ação do Espírito Santo, nada somos. Então, que a cada dia a gente possa deixar o Espírito Santo se mover dentro de nós. E aí sim nós vamos vencer timidez, rejeição, vamos curar todas as nossas feridas, não é? Sempre com a ação do Espírito Santo, não é? Que Ele te conduz e conduza a todos vocês. Né? Tânia, boa noite. Boa noite. Nós viemos representando todos os pais da comunidade, de fazer um agradecimento muito especial. Até emociono. Porque você é muito importante para eles, para nós, né? Como pais. Então, a gente veio te agradecer,
pedir a Deus que te derrame infinitas bênçãos na sua vida. Tá? Que Deus te dê em dobro tudo que você sempre fez por eles, tudo que você ainda vai fazer, né? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde sempre. Essa é uma lembrancinha para você. Muito obrigada. Tânia, eu quero te agradecer também por tudo que você faz para os nossos meninos e eu peço sempre que Deus te abençoe você. Amém. Eu que agradeço, né, a disponibilidade, né, de vocês de estarem aqui, né, e também a confiança, né, de deixar seus filhos participarem e crescerem juntos comigo. Tânia, aqui temos algumas cartinhas que nós fizemos com muito amor e carinho para você. Obrigada, Pedro. Pedro faz parte do terço, né? Está aqui representando todas as crianças que, enquanto nós estamos aqui gravando, lá estão eles rezando o terço. Né? E esse momento sempre acontece junto, porque eu quero que as crianças que estão do outro lado ali no jardim rezando tenham vocês como referência. E que depois, né, vocês vão crescer e vão tomar novos caminhos e que eles continuem fazendo, puxando conversa, não é? No lugar de vocês e vocês ajudando eles a crescerem. Não é? Então, que Nossa Senhora, né, nos abençoe, né, e que a gente possa, firmes, né, continuar esse trabalho de evangelização. E nós temos mais uma pessoa que quer dar uma palavrinha com você. Grande emoção ouvir Silmara, não é? Tânia, hoje venho lhe agradecer por tudo, por ser quem você é, por nos conduzir na fé, por nunca ter desistido e sempre ter persistido e acreditado em nós, mesmo quando ninguém acreditou. São tantas coisas que eu poderia te contar, mas só com palavras não serão suficientes para provar e mostrar o quão gratos somos por tudo e tanto que sempre fez e faz por todos nós. Agradeço muito a Deus por ter colocado você em nossas vidas. Gratidão eterna a você, Tânia. Que Deus te abençoe sempre e que Ele continue te guiando e conduzindo para você continuar fazendo bem a todos. Amém. Salva de palmas para a Silmara, gente. Né? Silmara é muito especial, né, que está aqui conosco desde o início. E ela é quem conduziu a Alice e conduz muitos outros que estão aqui. Eu digo que ela é a minha continuação. Não é? Tem grandes dons, não gosta das câmeras, mas eu sei o quanto que ela venceu o eu dela para estar aqui falando. Não é? Então isso é superação. E eu sei que a Silmara já passou por momentos muito fortes, não é? E que estar aqui na comunidade, na evangelização, a salvou de cometer, às vezes, coisas muito erradas, não é? Na vida. E isso nós sempre comentamos, não é? Porque a gente não quer esquecer disso, não. A gente quer fazer disso exemplo para que outros te olhem e digam, vale a pena, não é? Amamos você, Tânia. Oxe, obrigada. Parece que a gente não pode abraçar nessa pandemia, né? Muito obrigada. Estou cheia de presente, gente. E agora? Vou pôr aqui. E para finalizar nosso programa, vamos fazer uma oração. Convido a todos aqui e a Maria Regina também para a gente fazer essa oração. Vamos fechar os olhos, né? E para que a gente possa entrar num clima de oração, né? Pedindo ao Espírito Santo que conduza Eduardo e Marina e Regina, que vão fazer esse momento conosco. Isso é a primeira vez deles, que vai ficar marcado para sempre. Eu falei com eles que eu precisava desse momento. Eu precisava sentir eles evangelizando. Então, esse momento é muito especial. Ouvir vocês conseguindo romper, né, o que vocês sabem fazer, mas ainda estava aí escondido. Então, que o Espírito Santo haja nesse momento e que vocês façam essa oração e possam nos tocar. Hoje a gente teria que apenas agradecer a Deus, né? Porque eu, no caso, é 1 ano atrás, mas vocês são há 11 anos atrás que convivem com tantas críticas, como a gente havia falado, né? Então,
Se a gente chegou até aqui, se vocês chegaram até aqui, é porque Deus quis, Deus permitiu, Deus tinha, tem e vai ter sempre um propósito com vocês. Tantas vezes a gente pode ter sido rejeitado, né? Mas Deus sempre nos fortalece. O inimigo está aí para tentar nos derrubar, mas o Espírito Santo não deixa. Por mais que a gente não tenha forças humanas, porque somos muito fracos, mas a força de Deus, ela é incrível. Ela supera tudo, ela rompe qualquer barreira, qualquer muralha. E eu tenho certeza que se a gente chegou até aqui, a gente tem muito mais para fazer. Vamos evangelizar as crianças, os jovens, tentando chamar eles, né, para o caminho de Deus, porque as tentações estão aí, o mundo está aí, a porta do mundo é muito larga e a porta de Deus com certeza é muito estreita, mas devagarzinho a gente vai conseguindo nos converter, né? Nós sempre vamos conseguir superar os nossos medos, ansiedades, problemas familiares, problemas da vida, né? Que a gente muitas das vezes não tem muita paz, porque muitos problemas estão aí surgindo, a pandemia. Mas eu digo que a pandemia ela veio para ensinar muitas coisas para nós. Com a pandemia surgiu o Puxando Conversa, com a pandemia aconteceu muitas coisas na minha vida pessoal, na minha casa, né? Tenho certeza que aconteceu muitas coisas na vida de quem está aqui também. Com certeza a nossa evolução foi, assim, extraordinária, como eu poderia dizer. Mas a gente sempre tem que pedir o Espírito Santo para que nos dê o discernimento, porque apenas Ele vai conseguir nos conduzir, né? Ele sempre vai nos conduzir, nos orientar, para que a gente nunca caia no mal. E que o Espírito Santo já vai descendo sobre nós. Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Que Ele possa transformar a sua vida. Transformar o seu ser. Que você possa arrepender de tudo que você fez. E que Jesus possa perdoar. Que Jesus perdoe a gente por nossos pecados. Por fazer as coisas erradas. E já vai pedindo o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para descer. E que você possa sentir a força já agindo em você. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Mas somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele age sobre todas as pessoas. Até aquelas que não têm muita fé. Mas o Espírito Santo está lá. Ele nunca abandona. Jesus nunca abandona seus filhos. Ele sempre está com você. Aquela pessoa que fica sempre arrependida, com medo e ansiosa, pensa que o Espírito Santo não está junto, mas Ele está. Deus está junto com todos nós. Somos teus filhos, Vem, Espírito Santo. Desça sobre todos os seus filhos. Reunidos em teu nome. Também somos filhos de Deus. As coisas que a gente faz, a gente não faz pelos outros. A gente faz para Deus. As pessoas criticam, mas é Deus que dá a palavra final. Se você está certo ou se você está errado. As pessoas aqui na terra têm mania de julgar os outros. Mas o Espírito Santo, Ele não julga. Ele te dá o caminho certo. Basta você querer seguir aquele caminho certo ou errado. Mas é que as pessoas estão lá criticando, estão te criticando, mas estão erradas. Em vez de criticar, eles podiam te ajudar. Eles não te ajudam. Mas Deus está sempre com você. Ele está te ajudando. Ele vai transformar você. Vai fazer você ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo age sobre todos nós e muda nós, gente. É isso. Assim seja. Amém. Venha Espírito Santo. Enche os corações. Entre os nossos corações. Não é? Nos transforme em seres humanos melhores. Tenho muita gratidão por esse momento, não é? Que o Espírito Santo veio, iluminou vocês para esse momento de oração. E que agora, sobre a luz do Espírito Santo, vocês possam continuar, né, evangelizando e pregando. Assim seja. Uma salva de palmas para o Puxando Conversa. Gratidão a todos e até o próximo programa, dia 19 de julho, ao vivo. Muito obrigada. Tchau.
Tchau.